Olá, meu irmão, minha irmã. Muitos nos perguntam a respeito da questão relacionada à mortificação, a sacrifícios voluntários que muitas vezes são feitos como uma forma de obter uma evolução mais rápida, como uma forma de purgar os pecados. O que temos a falar à luz da doutrina espírita? Meus irmãos, não só à luz da doutrina espírita, mas falar à luz dos ensinamentos de Jesus. A questão da mortificação, do sofrimento que nós causamos ao corpo físico. Vamos aqui repetir para vocês o que disse Jesus. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Observemos já nessas palavras de Jesus que a questão não é nós termos as mortificações, causarmos em nós sofrimentos para progredir, mas é sermos misericordiosos, é termos amor, é sermos melhores, é sermos fraternos. Isso é que realmente importa e que nos faz progredir. Quanto aos sofrimentos, nós sabemos, aqueles que vêm naturalmente, de acordo com como nós os recebemos, nós poderemos realmente progredir mais rapidamente, porque às vezes são sacrifícios que nós fazemos principalmente em benefício dos outros. Então, todo sacrifício que nós fazemos em benefício de alguém é realmente meritório. Mas o sacrifício inútil que nós fazemos apenas pensando em progredir, aplicando voluntariamente o nosso corpo, esse, na verdade, não tem sentido. Por isso que nós recorremos também à obra básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, e tendo visto o nosso tempo, que é muito restrito, nós vamos recorrer apenas à questão 720 e à questão 726, para termos mais ou menos uma noção do que é o pensamento espírita a respeito. Allan Kardec perguntou na questão 720 o seguinte: as privações voluntárias em vista de uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Aí a resposta dada: fazei o bem aos outros e merecereis mais. Aí ele faz uma subpergunta, ele diz: há privações voluntárias que sejam meritórias? Veja bem, se realmente existem alguns tipos de privações não são tão necessárias, vamos dizer assim, é importante fazer o bem. Mas aí pergunta, mas será que há provações voluntárias que sejam meritórias? A resposta: sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis e tirar do seu necessário para dar àqueles que não têm bastante. Se a privação não é mais do que um vão simulacro, ela é uma zombaria. Então observamos essa resposta lúcida, clara, muito bem, né? O que é meritório é resistir à tentação, né? Que solicita aos excessos, ao gosto das coisas inúteis, né? E tirar do seu necessário para dar àqueles que não têm bastante. Ou seja, quando nós, por exemplo, temos o nosso alimento e dividimos com alguém que nós sabemos que não se alimentou, que está passando fome, que tem uma situação precária financeira, vamos dizer assim, isso é meritório, porque nós criamos um sacrifício em nós, não inútil, mas com resultado positivo de ajudar o nosso próximo. É uma prova de amor, de fraternidade, de solidariedade, e isso é muito importante. Aí recorremos aqui à questão 726, né, para nós encerrarmos aqui. Ele diz o seguinte: se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? Veja bem, nós sabemos que, pelo menos na parte maior das religiões, nós sabemos que o sacrifício, os sofrimentos que nós temos, nos ajudam a progredir também, que vem naturalmente pela maneira como nós os suportamos, com resignação, mas procurando a solução, claro. Não quer dizer que pelo sofrimento que nos faz progredir, nós vamos agora deixar que o sofrimento permaneça e não tomemos alguma providência. Agora, o que não podemos fazer é nos rebelar, é sermos realmente revoltados e não aceitar e acharmos que devemos contrariar a vontade de Deus. Então, veja bem, vamos repetir. Questão 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? Resposta: os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles nada fazem para o bem de outrem.
Creis que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Porque antes não trabalham para o bem dos seus semelhantes, que eles vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários que padecem não tem em vista senão a si mesmo, é de egoísmo. Quando sofre pelos outros, é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, ensinamentos maravilhosos. Realmente dentro de uma lógica que nós compreendemos que Deus, na verdade, não quer nosso sofrimento. No entanto, nós muitas vezes geramos situações, contrariamos as leis que regem a vida e vem sobre nós, como resposta da lei de causa e efeito da justiça divina, certos sofrimentos e constrangimentos. Esses que vêm naturalmente, não resta dúvida. Nós aproveitemos, resignados, lutando para vencer, para superar, mas sem a rebeldia e a revolta. Agora, deve prevalecer sempre aquilo que resulta em sofrimento para nós, em parte da atitude positiva que fazemos com relação ao próximo. A caridade, o amor, vestir o nu, alimentar o faminto, levar uma palavra de consolo ao aflito. Então é isso aí que nós vamos deixar hoje para reflexão, desejando muita paz e proveitosas reflexões.